Uma nova era industrial já molda o futuro de muitos empreendedores. A indústria 4.0. A era da internet industrial une máquinas inteligentes, análise computacional e avançada, trabalho colaborativo entre pessoas conectadas para gerar profundas mudanças e trazer eficiência operacional para setores industriais diversos: manufatura, transporte, energia e saúde. Para falar sobre esse novo paradigma tecnológico da indústria 4.0, convidamos o professor José Benedito Sacomano, que juntamente com um grupo de pesquisadores da Unip, Universidade Paulista, organizou o livro Indústria 4.0, Conceitos e Fundamentos. Muito obrigada pela sua presença, professor. Obrigado você, Silvia. Eu agradeço a oportunidade para debatermos esse assunto. Bom, nós vivemos agora uma revolução tecnológica que promete transformar novamente a maneira como o mundo funciona, mas de uma forma positiva, ou seja, proporcionando crescimento econômico, gerando empregos mais qualificados e propiciando elevação dos padrões de vida. O melhor dos mundos. É isso que podemos esperar da indústria 4.0, professor? Exatamente. A indústria 4.0, com suas transformações tecnológicas de altíssima vanguarda, ela vai provocar grandes mudanças sociais também. E hoje já existem autores chamando a nossa sociedade de uma sociedade 5.0. Ah, é? Porque a influência dessas novas tecnologias, ela tem uma história, né, que vem desde a invenção da máquina a vapor, chamada Primeira Revolução Industrial, depois o motor elétrico, que foi a Segunda Revolução Industrial. Ok. A Terceira Revolução Industrial, que ocorre na década de 70, é o ingresso da computação interagindo entre a administração e a fabricação. Começaram os computadores nas empresas. Isso, tudo, né? Começaram os computadores das empresas. Já foi um boom, né? E ele começou a agilizar, flexibilizar e modificar os produtos de uma forma tão radical que nós podemos chamar de Terceira Revolução Industrial. Com certeza. Agora, andando um pouco no tempo, a Quarta Revolução Industrial, ela é caracterizada por uma questão fundamental chamada Internet das Coisas, ou IoT, em inglês. Significa dizer que um equipamento ou uma máquina pode estar equipada com um software ou pode estar equipada com um dispositivo e que recebe ordens à distância, que recebe ordens de outra máquina ou de um telefone celular ou de um computador. Que é o que a gente já está vivendo. Que é o que a gente está vivendo hoje e que caracteriza a Quarta Revolução Industrial, Indústria 4.0. Silvia, seria interessante não caracterizar a Terceira Revolução Industrial como Indústria 3.0. Essa nomenclatura não existe. Então, 4.0, porque a Quarta Revolução Industrial foi uma sacada dos alemães em 2011 e se tratou de um programa governamental para grandes ganhos de produtividade e competitividade. Porque inclusive se abordou em países como Alemanha, Estados Unidos, França, a indústria 4.0 já é uma realidade. A indústria brasileira já está preparada para essa revolução, porque existem algumas empresas, no caso da indústria, que ainda estão no 3.0. Seria 3.0. Já ainda estão colocando os computadores nas empresas. Nós temos dois ambientes distintos. As multinacionais com as quais eu tenho uma condição de colaboração, elas já têm aplicações muito severas da indústria 4.0. Isso não se aplica
a indústria tradicional no Brasil, por enquanto, basicamente porque nós não temos mão de obra especializada na manipulação desse movimento. Olha só que mercado maravilhoso que está então, sendo criado. Abre-se agora um mercado absolutamente novo para que essas coisas comecem a ocorrer, e elas estão ocorrendo numa velocidade muito grande, e nós precisamos correr atrás de preparar a nossa juventude ou a nossa pós-graduação para que esses profissionais possam chegar no ambiente fabril e encaminhar a solução de problemas complexos. Olha só que importante que você está colocando aqui. Quer dizer, já existe, né, a produção e a indústria 4.0, ela está apenas à espera de profissionais. De profissionais... Para poder se desenvolver no Brasil. Sim, e também, num certo ponto, investimento. Porque se a perspectiva econômica do Brasil for para melhor, provavelmente ela vai puxar mais rápido esses eventos da indústria 4.0 para ser aplicada em empresas nacionais. Silvia, também nós temos que mencionar aqui, por exemplo, que a agroindústria no Brasil hoje, ela está praticamente toda automatizada. Porque é tudo por comando? As máquinas agrícolas estão todas elas, chamado coisa. Nesse caso, a internet das coisas, as coisas são máquinas agrícolas. Elas já não são mais dirigidas por pessoas, são dirigidas pelo computador. Olha. Drones que estão fazendo sobrevoo nas terras e estão caracterizando o solo, elas estão examinando se a folhagem das plantas está viva o suficientemente. Olha que sensacional. Então a fazenda virtual é uma realidade hoje aplicada em dezenas de propriedades rurais. Eu estive na AgriShow em Ribeirão Preto o ano passado e eu que estou lidando com o assunto, eu fiquei assim até abismado de ver o avanço que os equipamentos agrícolas têm no âmbito da indústria 4.0 ou no âmbito da internet das coisas. Por isso que a área que mais cresce no Brasil hoje agro, né? Ela mantém um PIB vigoroso porque ela está também com alta tecnologia no campo. Então, só para as pessoas entenderem, a indústria 4.0 é a que caracteriza a internet das coisas. E a internet das coisas é quando você tem o controle do seu negócio, mas você não precisa dar ordem. Pelo computador você controla tudo. A gente, só para colocar, para explicar para as pessoas, por exemplo, se você já tem um apartamento que está automatizado, que a gente fala, né? O apartamento vamos dizer, um smart building, vamos dizer. Você pega e já fala, eu quero ver, dá ordem. Com certeza. Eu quero que o chuveiro já comece a trabalhar, a cozinha, né? Tudo isso já é uma realidade. A geladeira, você é capaz de, à distância, pelo seu telefone celular, para que o ouvinte e o telespectador entenda, você pode ter um dispositivo na geladeira que te diz o que você tem e o que você não tem, para você poder sair do trabalho, ir para casa, fazer a compra no meio do caminho e reabastecer. Isso daí é pura internet das coisas. Sim. Entendeu? Por exemplo, ligar o carro com o dispositivo. Antes de você chegar no carro, você já liga, abre e depois vai embora. Então, ela está em todos os lugares, a internet das coisas está em todos os lugares, os dispositivos estão em todos os lugares. Aí a pergunta que você precisaria explicar é o seguinte: como que isso se dá do ponto de vista prático? Ótimo. Aí a resposta é sensores. O sensoriamento ou os sensores são a porta de entrada da indústria 4.0. Nossa, e como funciona isso, professor? Os sensores são pequenos equipamentos, dispositivos que vão mostrando o caminho para você.
Eu estive a semana passada numa fazenda a Grindos, onde, por exemplo, as vacas elas são ordenhadas totalmente automatizadas. Olha. Até a busca do Uber e da vaca é feito por um sensor óptico que localiza e qual que tem leite? Ele encaixa e tira o leite 2 vezes por dia. E a vaca a única coisa que se faz é dar um sinal, ela vai caminhando até o local e faz isso aí. Eu digo, isso é uma questão. Eu posso, por exemplo, sensoriar um paciente à distância através de sensores. Vamos supor que eu tenho um termômetro interligado com o meu computador. Eu sou capaz de monitorar a febre dele todo dia, a pressão todo dia. Eu sou capaz de monitorar exames de sangue, porque você tem faz um pequeno furinho, ele dá o resultado está conectado com o computador e eu leio o resultado em tempo real. Nossa, que fantástico. Então isso daí já são coisas que existem. A medicina está se valendo de uma maneira muito radical das questões da indústria 4.0. O diagnóstico por imagem hoje é muito perfeito, preciso, perfeito. Muito preciso. A cirurgia não invasiva. Por robôs. Por robôs. É uma série de questões que a gente está ouvindo aqui, ouvindo ali, e que, num determinado momento, você é capaz de juntar todas essas questões. Quer dizer que tudo isso é comandado apenas por sensores, né? Computador e sensores. Essa é a grande... O sensor, ele substitui, vamos dizer assim, quando o homem trabalha, ele usa os seus sentidos. Certo. Ele sensoria pelo olhar, pelo tato, pela força, né? Então, substituir esse sensoriamento foi um problema que a indústria 4.0 abordou e resolveu de uma maneira radical. Muito bem. E olha, inclusive, está toda no livro, né? Essas pesquisas todas estão no livro Indústria 4.0, Conceitos e Fundamentos, que é nosso assunto depois do intervalo. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta conversando com o professor José Benedito Sacomano, que juntamente com um grupo de pesquisadores da Unip, Universidade Paulista, organizou o livro Indústria 4.0, Conceitos e Fundamentos. Vamos falar do livro, professor. Quais são os principais aspectos? Como é que vocês chegaram nesse livro, né? Que é uma grande pesquisa, um grande trabalho dessa equipe, né, professor? Sim, é um grande trabalho, Silvia, pelo seguinte motivo. Não há em língua portuguesa. Esse é o primeiro livro em língua portuguesa que trata globalmente da indústria 4.0. E por que ele tem esse formato e por que ele é conceitos e fundamentos? A gente explicou no outro bloco que o grande problema do Brasil hoje é a formação de mão de obra. Sim. A partir de 2016, nós nos reunimos em 4 professores e 8 alunos e começamos a pesquisar esse novo paradigma produtivo. Olha que legal. A partir de... Nós reunimos mais de 200 de artigos. Nós fomos lendo, resenhando e visitando empresas, convidando empresários do setor para que eles pudessem nos subsidiar do que era esse assunto. Tá. E fizemos uma disciplina chamada Indústria 4.0, Conceitos e Fundamentos na pós-graduação. Tá. Aí começou esse movimento e nós 4 professores que começamos,
a professora Márcia Terra, o professor Rodrigo Gonçalves, a professora Silvia e um ex-aluno nosso, Walter Sátiro. Nós Então eu tenho aqui, ó, José Benedito, organizador José Benedito Sacomani, Rodrigo Franco Gonçalves, Márcia Terra da Silva, Silvia Helena Bonilha e Walter Cardoso Sátiro. Isso. Tá. Nós nos reunimos e perguntamos, vamos escrever um livro. Qual é o princípio fundamental do livro? Vamos escrever, do ponto de vista de Unip e de universidade, um livro que tenha, que seja acessível a pessoas do grau médio e pessoas técnicos, tecnólogos, engenheiros e alunos de engenharia, para que eu possa começar a formar esse patrimônio, esse novo patrimônio que o país precisa. Certo. Esse foi o mote principal. Aí nós construímos o Ementário a partir de concepções de tudo que compõe a indústria 4.0, porque ela não é composta só da internet das coisas. É composta de o que mais? É composta, por exemplo, de cloud, nuvem. A nuvem é um espaço que não é uma nuvem como a gente vê no céu, mas é um espaço onde estão guardadas as informações. A informação é a matéria-prima da indústria 4.0. Ok. Então você tem a nuvem, você tem a internet das coisas, você tem a segurança de dados, Perfeito. você tem a manutenção do sistema, você tem uma série de elementos estruturantes da indústria 4.0 que estão todas relatadas nesse livro de uma forma que você possa ler e absorver com determinada tranquilidade. Além do mais, se o professor quiser dar uma disciplina com esse livro, ele tem toda a ementa da disciplina disposta no livro. Conforme você notou, Silvia, o livro tem determinados códigos. É aquele QR, né? Vamos mostrar aí. E nesses códigos acontece o quê? Você tem toda a informação? Nesses códigos acontecem filmes, explicações, de especialista, de indústria, de muitos casos que tem, basta que a pessoa fotografe e ela imediatamente é transmitida pelo celular. Que fantástico, né? É uma contribuição também tecnológica para que o livro se apresente dessa forma. Então, nós conseguimos esse objetivo. Temos já escolas no Brasil, Piauí, temos escola no interior de São Paulo, que já vão adotar o livro para o próximo ano. Porque é um livro que realmente didático, é um roteiro para quem quer é. realmente entrar nessa área Isso e conhecer mesmo, o que é isso mesmo. a indústria 4.0 e começar a praticar isso na sua empresa, não é isso? E nós temos também aí capítulos que tratam da modificação da sociedade com esse novo paradigma produtivo. O que vai acontecer? Silvia, são muitas as teorias. Fala-se muito em desemprego, mas nós tivemos 3 revoluções anteriores que aumentaram os empregos. Então, é possível que o patamar de conhecimento suba, mas acabar com o emprego, não. Pelo contrário, eu acho que vai ter muito mais, emprego. Né? Imagine você quantas pessoas devem estar trabalhando hoje em softwares, né? É muito evidente que a formação profissional deverá sofrer uma mudança radical, o que é uma ótima oportunidade para a gente aprender, né? O país é grande, é poderoso, tem muitos recursos e esses recursos devem ser aproveitados com a maior produtividade possível. Que tipo de preparação é colocada, no caso, para esses novos profissionais? O que eles têm que realmente se preocupar daqui para frente? Eles têm que se preocupar daqui para frente com os elementos que compõem a indústria 4.0. Teoria da informação, TI, é fundamental. É uma disciplina que vamos supor que hoje eu fosse
por 30 minutos o ministro da Educação. Eu colocaria imediatamente nos currículos escolares o ensino de computação, de teoria da informação e da manipulação, programação, porque o futuro será feito por esses elementos. Em qualquer área do conhecimento, Silvio. Como assim, qualquer área? Veja bem, conforme a gente já comentou, hoje, por exemplo, você tem as tecnologias estão muito avançadas também na medicina. Sim. Hoje você tem fármacos inteligentes. São moléculas inteligentes que você toma essa molécula, ela vai diretamente no problema, porque ela vai manipulada por informações que ela contém. Quer dizer, não dá efeito colateral, ela vai direto no ela que vai precisa. direta no que precisa com uma alta eficiência. Eu costumo dizer que o grão de soja no Brasil é um chip, que a soja só dava no Rio Grande do Sul. A partir de uma determinada época, eu não me lembro agora do nome da pesquisadora, ela criou um grão de soja que resistia a uma temperatura mais alta. Então ela avançou com o plantio da soja por regiões impossíveis de ser considerada antes do Rio Grande do Sul. Depois essa genética foi melhorando, e hoje o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, porque ele tem essa tecnologia embarcada na semente da soja. Quer dizer, em relação ao mundo, o país está em que patamar no sentido de desenvolvimento? Tecnologia? Pois é, o Brasil, ele está, se você contabilizar grosseiramente, porque isso é um erro, de 1 a 4, 1.0, a primeira revolução, 2.0, terceira revolução industrial, o Brasil hoje está praticando a terceira revolução industrial. Ainda não chegamos. Agora, evidentemente, tem nichos no Brasil. Na indústria automobilística é impressionante. Isso sim. Então você não tem como deter essa tecnologia, porque ela contamina outros ambientes. Mas não dá já para pular, professor? Quer dizer, a empresa que vai entrar na 3.0 já passa logo para 4.0, já vai direto. Não dá, porque você cai no seguinte dilema. Quando você importa uma tecnologia sem a respectiva mão de obra preparada para ela, essa tecnologia é adversária do ambiente. Entendi. Entendeu? Então, eu posso importar, por exemplo, um torno de comando numérico, que tem uma grande parte programada, mas eu não tenho o programador dele. Então, ótimo. A ideia desse grupo, da pesquisa, da Unip, é preparar novos profissionais para receber essa indústria e, claro, ter nós estamos falando de emprego, então hoje em dia, você que está aí assistindo a gente, realmente esse é o caminho, é a indústria 4.0, quer dizer, está sendo realmente tomando conta das empresas, Sim. Todas as empresas, os países preocupados com isso, e não tem profissional qualificado. Então, é essa área que tem que ir. Com certeza. É isso? Com certeza, Silvia. Nós temos inclusive, exemplos hoje aí, as escâncaras. Por exemplo, o home banking. Primeiro veio o caixa eletrônico, você parou de andar com cheque. É verdade. Aí cheque agora, é jurássico. Agora, cheque. Eu fui pedir cheque, eu quero talão de cheque. Como assim? Quê? Veio o banco inteiro perguntar quem queria cheque. Quem queria cheque? Então, hoje, nós estamos passando por essa transformação radical e temos que ser suficientemente flexíveis. E olha, Silvia, sinceramente, eu vou dizer como um professor velho, né? Experiente, velho nunca. A gente rejuvenesce nesse assunto, porque você tem desafios pela frente que são difíceis de contornar, mas, de qualquer maneira, eu até agradeço muito a minha própria iniciativa, junto com meus colegas, de poder entrar nesse universo, porque eu vivo me renovando. Cabeça, né? A cabeça. Está ali aquele desafio. Nós conseguimos, nesse movimento, nós conseguimos um número
de contato enorme com empresas do setor que nos têm auxiliado de uma maneira tão tranquila que eu até tenho uma certa admiração. Nós já tivemos, na Unip da Rua Bacelar, nós já tivemos 41 especialistas de grandes empresas ministrando workshop para nós, para que a gente pudesse se atualizar e ver como as coisas estão acontecendo. Isso significa que nós já temos pelo menos 41 empresas se utilizando da tecnologia 4.0 e passando esse conhecimento. Sim, são produtoras de produtos e produtoras de componentes para a indústria 4.0. Muitas coisas a gente aprende assim. Nós já fizemos um workshop internacional no ano passado pela coordenadoria de pesquisa da Unip, com a professora Marina Soligo, né? E o ano que vem faremos o segundo workshop, já estão todos escalados, o workshop internacional. E nós vamos fazer na Unip o ano que vem um Tech Day. Opa! Tech Day é uma demonstração de robôs colaborativos. Que legal. E eles vão ensinar os alunos da graduação a programar o robô pelo telefone celular. Então, vai ser uma demonstração muito interessante de interconectividade entre o seu comando e a coisa que tem o elemento que toca o processo. E os alunos estão muito receptivos a isso? Os alunos estão, primeiramente, curiosos. Okay. Aqueles que estão em TI já estão mais interessados, porque a linguagem não é estranha para eles. Então, quando você recebe um aluno de teoria da informação, que são muitos que estão ocorrendo agora para pós-graduação, você encontra neles facilitadores incríveis, porque a linguagem para eles é sonora. Sim. Não é um ruído, né? Então, nós temos alunos muito talentosos trabalhando conosco em segurança da informação, manutenção de sistemas e com resultados excelentes. Muito bem. Olha, professor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Tá? Fica aqui Indústria 4.0, conceitos e fundamentos, e eu vou dizer, eu sou esperançosa, né? Eu ainda estou engatinhando na tecnologia, mas o que me ensina eu aprendo rápido, viu, professor? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, inteligente viu? Como você é, você aprende rápido. Muito obrigada pela sua presença aqui. Tá bom? Obrigado a você, Silvia. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.